Chegou mais um outubro. Outubro que a gente sempre tá escutando falar nas mídias, olha, se toca, olha o câncer de mama, vamos prestar atenção na prevenção, vamos nos cuidar? O que você tem feito para se cuidar? Para prevenir o câncer? O câncer é uma doença real. E muitas vezes a gente acha assim, realmente é uma doença muito grave, mas comigo não. Comigo não vai acontecer porque eu sou nova ainda, eu não tenho nenhum caso na família, eu sou vegetariana, eu cuido relativamente da minha alimentação, então comigo não vai acontecer. Mas, nossa, você tem razão. Ou tem outras pessoas que precisam escutar mesmo sobre a prevenção do câncer. E é um assunto sério, mas pra mim não. Eu tô bem. E eu vou te dizer, eu era uma dessas pessoas que pensei assim, afinal eu só tinha 29 anos, então tá tranquilo, né? Comigo não tá tranquilo. Não preciso me preocupar ainda muito não, por enquanto. Não tenho nenhum caso de câncer na família, mas sempre tem a primeira vez. E foi comigo. E quando a gente fala um pouquinho sobre o câncer no geral, a gente sabe que essa é uma doença que ela é causada por diversos fatores. E hoje eu quero conversar com você sobre um desses fatores, que é a sua saúde emocional. Você tem cuidado da sua questão emocional para prevenir o câncer? O câncer de mama, que afeta tanto a nós mulheres? Então, às vezes a gente pensa que são só outras coisas, né? Mas as pesquisas indicam que os fatores, por exemplo, como estresse, ansiedade, depressão, são alguns dos fatores que estão envolvidos aí no desenvolvimento de um câncer. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um dos aspectos da sua saúde emocional, que é a depressão. A depressão que muitas vezes a gente não sabe diferenciar, a gente não sabe qual que é a diferença entre tristeza, se sentir triste é normal. Eu falei assim, sim, é normal. Né? Todos nós nos sentimos tristes quando a gente quer muito alguma coisa, mas a gente não consegue, ou quando eu tenho um objetivo e eu não alcanço, ou quando eu perco alguma coisa que eu já tenho, quando eu me machuco, por exemplo, quando eu perco alguém muito querido. Então, é normal eu me sentir triste, é saudável eu me sentir triste. Né? A questão da introversão que a tristeza traz, ela gera um pouco de autoanálise. Então ela é necessária sim para uma vida saudável, para uma vida equilibrada. Mas quando a tristeza ela começa a tomar a maior parte do meu dia, ou quando eu acordo pensando assim, mais um dia. Que coisa. O que eu vou fazer hoje? Ao invés de, por exemplo, eu acordar, nossa, que bom. O que eu tenho para fazer hoje? Deixa eu me organizar, deixa eu planejar. Eu preciso ir no mercado, hoje no meu trabalho eu preciso resolver tais questões, eu preciso ligar para tal pessoa. Né? Então eu já, ao invés de eu acordar com planejamentos, com uma certa empolgação, eu acordo mais deprimida, mais cansada. Ou às vezes eu tô até observando que eu tô tendo alterações graves no sono. Eu tô acordando muito tarde, ou eu tô querendo dormir o tempo todo. Você tem percebido alguma alteração no seu sono, no seu apetite? Será que eu tô com apetite para muita coisa doce, por exemplo?
ou eu tô querendo comer o tempo todo, ou eu também posso tá simplesmente, não quero nem comer, não quero saber, não ligo pra isso, não quero me cuidar. Como que tá essa situação? Você tem observado isso? Ou você pode ter tido também uma perca dos interesses de alguma coisa que você gostava muito de fazer. Você é uma pessoa que gosta de ouvir música? A música é uma coisa que te deixa animada, que te acompanha no seu dia a dia. E você tem percebido se você tem escutado menos música? Ou você tem percebido se aquele exercício, aquela caminhada que você gostava de fazer todos os dias, parece que não tá mais tendo tempo no meu dia e eu não tô querendo muito fazer isso, não quero. Ou de sair com os amigos, né? De marcar aquela saída com uma colega sua. Não quero. Não tô afim hoje, não quero ficar só em casa. Você tem observado uma mudança no seu padrão comportamental? Você acha que tem se alterado muito? Fica atenta, porque esses podem ser indicativos de uma possível depressão. E muitas vezes a gente pode pensar, eu tô assim, mas vai passar, né? Não preciso me preocupar. Eu quero te dizer para você ficar atenta, porque sim, ela pode passar. Mas a gente não pode esperar que isso passe sozinho. A gente não pode ficar sentado só esperando que aquilo que eu gostava de fazer, mas que agora eu tô muito triste, eu não quero mais fazer, que aquilo vá voltar de uma forma sozinha, espontânea, a fazer parte da minha vida. Eu quero te dizer que a depressão está diretamente relacionada, por exemplo, à nossa vitamina D. A nossa vitamina D que está relacionado ao sol. Você tem tomado sol? Aí está o primeiro fator. Você tem saído de casa? Às vezes a gente tá nesse ciclo de depressão, e eu só saio para trabalhar porque eu sou obrigada, ou às vezes eu nem consigo sair trabalhar, e aquilo vai se tornando cada vez mais pesado, e isso é uma falta de vitamina no meu corpo. Muitas vezes o próprio consumo, às vezes em uma cápsula, ou o próprio ato de sair, de levantar e ir pegar um pouco de sol, já vai te ajudar muito. Então, quero fazer um desafio. Você tem tomado pelo menos 5 minutos de sol pela manhã? Você é uma pessoa que gosta de ler? Onde que você está fazendo essa leitura? Planeja para você fazer essa leitura pela manhã. Abre a janela da sua casa, do seu apartamento e vai ler lá um pouquinho dos raios do sol. E observa como isso vai te fazer bem. Mas você pensa mais uma vez, mais um pensamento negativo. Tá bom, pode ser. Eu até já sabia disso, mas acho que a gente precisa ter motivação para isso. Eu não tô muito motivado. Afinal, o que é a motivação? A motivação é um processo que ela é responsável por iniciar, direcionar e manter os comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos. Bem, primeira coisa que a gente observa aí é que você precisa ter um objetivo. Motivação para fazer o quê? Para que você está precisando de motivação? Será que você tem alguns objetivos traçados aí para sua vida? A curto, médio e longo prazo? Isso é uma coisa importante de se fazer. Pegue a sua caderneta, pegue um caderninho e anote. O que eu quero para mim? Como eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que eu quero estar fazendo?
Como vão estar as minhas finanças? Quando a gente traça esses objetivos, o nosso corpo, nossa mente, todo o nosso organismo, ele fica direcionado para alcançar esses objetivos. E os nossos comportamentos, as nossas ações são também direcionadas para alcançar esses objetivos. E assim começa a surgir a motivação. Mas a motivação, ela não acontece antes de alguma ação. Mesmo que seja essa pequena ação de você pegar uma caneta e escrever em um caderno os seus objetivos. Você precisa ter alguma ação. Senão, a depressão vai tomar conta. E ela toma. Ela toma. Por isso, eu quero que você decida hoje quais são os seus objetivos. Escreve em um papel. Pega aí uma caneta e escreve agora. Depois, nós precisamos iniciar uma estratégia, uma ação. E depois a gente precisa direcionar essa ação. Nós precisamos direcionar para esse objetivo. Eu não vou sair descontroladamente, fazendo qualquer coisa. Não. Nós vamos direcionar isso para alcançar o objetivo que eu quero. Seja qualquer objetivo que você tenha escrito aí. Pode ser, eu quero ser independente, eu quero ser mais útil no meu ambiente de trabalho, na minha igreja, na minha comunidade. Eu quero ter meu próprio dinheiro, eu quero ter mais dinheiro. Ou eu quero falar mais de Cristo, eu quero ser uma pessoa mais missionária. A nossa vida é feita de objetivos. E nós precisamos a todo momento estar buscando esses objetivos. Buscando alcançar esses objetivos. É assim que nós fazemos com que a nossa vida siga dia a dia. E não caindo em um quadro de depressão. E vão acontecer coisas que vão ser imprevisíveis, vai acontecer alguma coisa que vai te deixar triste. Infelizmente vai. Isso vai acabar acontecendo. Mas nós não podemos deixar que isso seja a maior parte do nosso tempo. Nós precisamos, quando percebemos que a tristeza está ocupando uma parte muito grande do nosso dia, eu preciso observar isso, fazer uma autoanálise e reprogramar os meus objetivos. Ou voltar aos meus objetivos. Eu começo pelos de curto prazo, vou para os de médio, para depois alcançar os de longo prazo. E depois que eu começo essa cadeia de ações que eu planejo, aí eu vou para o próximo passo, que é manter-me em ação. E aí é quando a motivação ela já está engajada, porque quando eu alcanço alguns objetivos, fica mais fácil de eu me sentir motivado a continuar fazendo aquilo, porque eu já vejo alguns resultados. Por isso que é tão importante eu ter objetivos de curto prazo. Porque nos objetivos de curto prazo eu consigo alcançá-los. E isso me motiva a alcançar o próximo objetivo. E assim, quanto mais objetivos eu tenho, em curto prazo, por exemplo, mais eu me mantenho nessa cadeia de ações e mais eu vou me sentir motivado e menos espaço para me sentir desmotivado ou depressivo eu vou ter no meu dia. E eu quero trazer hoje pra gente analisar uma pequena história que eu tenho certeza que você já escutou ela. É aquela história que nós encontramos em Lucas, no capítulo 8. E eu vou ler aqui para vocês um pedacinho.
É Lucas, no capítulo 8, versos a partir do 43. Acompanha aí comigo. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com médicos tudo o que ela tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Então ela foi atrás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Essa pequena história, né, que a gente conhece tão bem, como uma mulher que tinha uma hemorragia incurável. Imagina, há 12 anos. Como você acha que ela estava? Há 12 anos perdendo sangue, sem poder se relacionar com as pessoas, com convívio prejudicado, com a sua diária, né, o seu dia a dia prejudicado, sem poder fazer muitas coisas. Porque imagina como era a higiene naquela época. Ela precisava ficar o tempo todo se trocando, se limpando. Era considerada como uma pessoa impura pela sociedade. Eu acredito que ela estava em um quadro grave de depressão também. Mas ela tomou uma ação. Ela decidiu, a partir de hoje, chega. Eu não quero mais ficar nessa situação. Eu preciso tomar uma posição. Eu já gastei tudo que eu tenho, eu já tentei várias coisas. Mas eu ouvi falar de uma pessoa e eu tô aqui nessa situação. Eu vou tomar uma ação. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou sair da minha cama e eu vou procurar Jesus. Mesmo que eu não consiga falar com ele, que eu não, assim, preciso fazer alguma coisa que seja pequena. Objetivo de curto prazo. Tem que ser agora. Eu só vou tocar na roupa dele. E eu acredito que enquanto ela se arrumava para sair de casa, enquanto ela caminhava, ela viu aquela multidão enorme e a gente pensa assim, nossa, é tanta coisa, tão difícil. Será que vale a pena todo o trabalho? Deixa eu esperar uma motivação mais forte. Mas não, ela decidiu ir. E na hora que ela viu aquela multidão, eu acredito que ela pensou assim, por maior que seja o empecilho, eu não vou deixar ele superar a minha vontade de ser melhor. A vontade de obter a minha cura. E ela foi. E ela simplesmente tocou. E ela foi curada. Muitas vezes, nós falamos que a motivação ela pode vir de coisas materiais. Mas eu quero te dizer que a fé, ela é uma motivação. Vamos continuar lendo aqui, que foi quando Jesus pergunta, quem me tocou? E aí, né, os discípulos ali, Pedro disse, mestre, tem tantas pessoas, como nós vamos saber quem te tocou? Mas Jesus fala, alguém me tocou. E é quando a mulher disse que ela viu que ela não podia mais se esconder, ela pensa uma pessoa, né, que estava ali talvez com um quadro de depressão grande também, envergonhada. Ela veio tremendo, fala na Bíblia que ela veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. Mas Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé. O que salvou ela foi a fé. E é por isso que a fé, associada com a ação, é o que vai
fazer você ser curada. É o que vai fazer você seguir em frente. É o que vai fazer você não ficar em um quadro de depressão. É o que vai te fazer ser curada. Se você está passando por uma situação do câncer de mama, assim como eu estou sendo curada do câncer de mama, não vamos ficar parados. Tenha ação e tenha fé que Jesus vai te curar. Mas você precisa agir. Não esqueça. Para mim foi um prazer conversar com você um pouquinho hoje. E eu espero que depois dessa nossa conversa, você tome uma atitude diferente. Vá olhar lá os seus objetivos. Dá uma atualizada nos seus objetivos. E não esqueça, se mesmo assim tá muito difícil para você mudar essa situação, ou se você conhece alguém que não tá conseguindo, por mais que você tente animar essa pessoa, ela não consiga, você precisa de uma ajuda profissional. Procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, que eles têm uma formação, eles têm conhecimento que vão poder te ajudar. Nunca deixe para depois. Isso é o mais importante. Um abraço. Tchau!